Olá pessoal do nono ano, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos trabalhos com relação à nossa disciplina de História. Eu, na primeira aula que tratei sobre o assunto, a República Velha, iniciei uma breve introdução relacionada aos antecedentes que antecederam a instalação da República Velha. Deixa eu tirar aqui essa notificação. Pois bem, vamos lá. Na aula passada, eu disse que a República Velha tem dois momentos específicos, que é a República da Espada e a República Oligárquica. Claro que quando eu falo sobre a República da Espada, eu estou me referindo especificamente a um momento distinto pós-proclamação da República. Então eu não posso ficar preso simplesmente ao estudo de uma parte dessa que nós vamos chamar de República Velha, já que eu tenho que entender de uma vez por toda que a proclamação da República em 1889, em 15 de novembro de 1889, é um fato. E diferentes momentos em sala de aula, eu disse que nenhum fato por si só é autoexplicativo. E nesse intuito é que eu tive a preocupação de, antes que nós pudéssemos adentrar os nossos estudos de maneira sistemática, através deste material que eu estou dispondo para vocês, de trabalhar uma introdução. E na primeira aula nós trabalhamos essa introdução. Pois bem, vamos lá. Levando em consideração a introdução, que eu falei sobre a importância do Marechal Deodoro da Fonseca, eu faço uma breve referência ao Marechal Deodoro da Fonseca, porque este era amigo pessoal do imperador Pedro II e, portanto, tinha uma devoção para com ele, e foi decepcionado a partir do momento em que o o imperador nomeia o seu rival político para chefe ministerial. É como se fosse uma casa civil de hoje. Você certamente, eu acredito que você sabe que existe um ministério chamado Casa Civil, que administra, junto com as relações institucionais, os outros ministérios. Isso na atualidade. Lá era esse gabinete ministerial. Caiu aqui. Mas vamos lá, vamos adequar aqui. Vamos lá. Observem essa fotografia. E vejam que se trata de uma manifestação lá no Palácio Imperial. E vejam, observem que aí não tem ninguém além do Exército Brasileiro. É claro que quando eu me refiro a esse pedido para que você analise essa situação,
é porque não tem participação popular. Esse momento é o ato de deposição do imperador e posteriormente proclamação da República. Ora, professor, o fato de não ter povo significa alguma coisa na prática? Sim. Significa que é mais um arranjado da elite política dominante no país que exclui o povo de um evento tão importante que é a proclamação da República e a saída na prática de um imperador para a entrada de um outro sistema político que nos rege até hoje, que é a questão da República. Então, quando eu falo nessa questão, eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Quando eu falo nessa questão, eu estou me referindo a algo extremamente importante para que nós possamos entender um pouco da história do Brasil. Então, veja só, uma vez proclamada a República, uma vez instaurada a República, existem 3 projetos republicanos diferentes, que é o primeiro projeto é uma república positivista, que se refere à centralização política nas mãos do presidente. Essa postura é predominantemente entre os militares, e essa postura positivista vai se instaurar até 1894, durante a chamada República da Espada. Como eu lhes adiantei, a República da Espada vai de 1889 até 1894 e tem características positivistas. Ora, você deve estar se perguntando o que é positivismo, professor? Positivista é uma vertente filosófica predominante no século XVIII, que tinha como prerrogativa o entendimento da matematização, da racionalização de todos os elementos que compunham o conhecimento e, consequentemente, a sociedade. Essa ideia os militares adotam, é aquela ideia pragmática, é aquela ideia do ordem e progresso que até hoje tem na bandeira. Lema positivista que até hoje tem na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Os militares acreditavam que somente através da ordem é que poderia vir o progresso. E você está se perguntando, oxe, foram os militares que colocaram aquele lema na nossa bandeira que até hoje se encontra? Aí eu digo sim, foram eles que, inspirado pela filosofia positivista, pelo movimento positivista, colocaram aquela frase que até hoje se encontra na nossa bandeira. Tinha um segundo projeto que estava relacionado a uma república liberal, que seria um federalismo descentralizado com grande autonomia para os estados, postura predominante entre os cafeicultores paulistas e prevaleceu entre 1894 até 1930, durante a chamada República Oligárquica. Vejam só, esse é um projeto de república que o slide adianta que ele foi vigente aqui no Brasil entre 1894 até 1930. Ora, qual era a busca da elite brasileira, dos cafeicultores?
Eu disse que era a descentralização do poder, porque era centralizado na mão do imperador. Portanto, a própria oligarquia defendia esse projeto, que era um federalismo descentralizado. E tinha um outro projeto, mas era secundário, que era a República Jacobina, com referência aos jacobinos, lá, os jacobinos franceses. Lá no 8º ano a gente viu essa questão. Gerondinos e jacobinos. Então, nesse caso aí, seria a formação da República com a participação popular. Aí nem os positivistas, que eram os militares, e nem a elite dos estados eram favoráveis esse modelo de república. Era uma postura predominantemente entre os setores da classe média urbana que nem chegou a se concretizar. E até hoje não chegou a se concretizar. Aí você diz assim, professor, então quem domina? Quem domina é a elite. Quem domina é a elite. Sempre foi assim. E nós estamos lutando para que seja diferente. Eu da minha forma e mais tarde você da sua forma. Então, nesse sentido, só voltando aqui, só indo mais adiante. Pois bem, a República da Espada. Para que nós possamos já começar a nossa discussão. A República da Espada, ela, lhe situando cronologicamente, ela vai de 1889 até 1890. Tirar aqui. Foi governado por 2 presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, partindo dessa perspectiva, eu falo primeiro sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, na sua fase provisória. O que é que o Marechal faz? Cancela todas as instituições imperiais e emite através de decretos e consequentemente separa a igreja do Estado. Então, deixa me arrastar aqui isso aqui para cima para que possa melhorar mais. Dentro dessa perspectiva, ele convoca as eleições para a Assembleia Constituinte. É preciso uma Constituição para que o Brasil funcione como uma nação, porque a Constituição que tinha era a Constituição Imperial de 1824. É necessário que, com a proclamação da República, é necessário uma Constituição. Então, destaco dentro da fase provisória de Marechal Deodoro, a política de encilhamento de Rui Barbosa, seu ministro das Finanças. Tinha como objetivo industrialização, os meios, emissão monetária, consequência, crise econômica, inflação e especulação financeira. Vamos lá. O que é a política de encilhamento? Na verdade, o Rui Barbosa emitiu muito papel moeda. O Rui Barbosa emitiu muito papel moeda. O que significa isso? Ele imprimiu muito dinheiro na linguagem de hoje, sem ter um lastro que garantisse essa impressão de dinheiro, que é necessário se ter um lastro para que se possa imprimir dinheiro. Porque se não, imagine só, todo mundo descobrindo que não tem quem pague aquele dinheiro que você tem na mão, que garanta aquele dinheiro. Então vai todo mundo, quando surgir a especulação que não tem quem pague aquela nota de papel moeda que você tem na mão,
no caso desse governo, além de dinheiro, existia títulos do governo, vai estar todo mundo na expectativa de correr. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa questão da política de encilhamento instituída por Rui Barbosa, que era uma analogia a onde os cavalos ficavam. Ou seja, seriam as baias aonde os cavalos de corrida ficavam. Significa dizer que o povo estava de alguma forma contido, só esperando o governo afirmar que tinha saldo para pagar títulos e para que estes resgatassem os dinheiros que teriam investido. Pois bem, eu espero que tenha ficado claro o que nós vimos hoje, porque eu encerro a aula de hoje e eu não tenho a pretensão de torná-la grande e cansativo. Então, até a próxima aula e bons estudos.